Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. E eu ainda estou como alguém que sonha. Boa noite, meus amores. É o momento de falar sobre o que é esta nova canção. Esta canção, ela tem queimado em meu coração desde sábado. Eu fiz até um Reels. Eu estava ali no pet, né, atendendo o querido Tutu. E foi, assim, um momento muito descontraído de estar ali louvando. E eu gravei ali aquele momento ali porque eles gostam. Eles já entendem e até reconhecem a minha voz, né? As tutoras até me falaram depois, quando ele ouviu você cantando lá no Face, ele reconheceu a sua voz e saiu correndo para te ver. Mas essa canção, ela tem queimado, sim, ao meu coração, porque, de fato, há uma nova canção em meus lábios. E hoje eu venho falar sobre o que é esta nova canção. E eu quero começar trazendo o Salmo de Davi, que está no Salmo 26, e ele nos diz o seguinte: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. E confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e aprova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Pois bem, quem me acompanha aqui pelas redes sociais, eu tenho colocado aí alguns suspenses que está vindo novidade por aí. Vocês, eu acredito que tenham acompanhado, né, as postagens nos stories sobre todo esse processo que eu tenho vivenciado aqui da formação. E então, sim, chegou o dado momento, né, de desvendar aí esse mistério, porque muitas pessoas me questionam: Renata, você está estudando? O que você está fazendo? Você está estudando o quê? Bom, então vamos lá. Essa formação, eu entendo que ela veio por um chamado, né? Eu já comentei aqui algumas vezes anteriormente em alguns conteúdos, né, que eu estou disponibilizando aqui no meu perfil, que há muitos anos atrás eu fiz um clamor ao Senhor que me levantasse do leito de morte, que se Ele tivesse um chamado, um propósito para a minha vida, que Ele me fizesse restabelecer ali daquele quadro crítico ao qual eu estava enfrentando. E sim, há um ano atrás, eu então respondi a esse chamado de uma capacitação, de uma formação. Como eu falei anteriormente, praticamente desde 2020 eu venho assim passando por processos de busca de conhecimento, de autoconhecimento no online, né? Já acumulei aí várias certificações, mas não certificações de formação, né? Para que eu venha trabalhar com isso. Estavam todos até então no nível de próprio autoconhecimento para mim mesmo. Mas essa formação, ela me queimou no coração. E é uma formação que aborda toda a teoria da visão sistêmica, toda embasada na Bíblia. E o que mais me chamou a atenção foi isso, porque todos os outros processos aos quais eu havia feito, desculpa, gente, a garganta tá seca. Eu acho que é emoção. Eu acho que é emoção de falar, ó, tá vendo? Já era para mim ter vindo aqui falar sobre isso. E eu senti que de uma certa forma eu estava assim prolongando um pouquinho, né, esse momento. Acho que é por isso que a garganta tá secando. Mas vamos lá. É uma formação toda embasada na Bíblia, né? A minha amada mentora é a Thalita Nascimento, né? E o que quer dizer a visão sistêmica? A visão sistêmica é uma forma de entender as relações de forma que nós iremos olhar para os sistemas, a base dos sistemas familiares, bem como órgãos, instituições, né, e tudo mais.
existem vários tipos de sistemas, né? Mas aqui eu não quero, assim, adentrar muito em detalhes. Eu vou dar, assim, uma pincelada sobre o que é. E na medida do possível, né? Para frente, eu vou estar trazendo, assim, mais conceitos do que é o embasamento da própria formação. E o que é a consciência sistêmica? A consciência sistêmica, ela é embasada em um processo terapêutico, regida pelos princípios das leis do amor. Essas 3 leis, né, ou 4, que as 3 principais são a lei do equilíbrio, a lei da ordem e hierarquia e a lei do pertencimento. E uma 4ª lei, que é a lei da ajuda, né? Ela nos traz uma tomada de consciência mais ampla e clara do que nos acontece dentro dos próprios sistemas. E com isso, mediante os problemas, né, os conflitos que estão nos ocorrendo ali dentro dos sistemas, são parâmetros, né, dentro da teoria que a gente vai ter para estar abordando, né, e identificando o que possa estar ocasionando esses conflitos na sua vida. E o que é o pensamento sistêmico? O pensamento sistêmico é um pensar em uma abordagem cuja premissa é um olhar para o todo. Ou seja, no momento em que eu estiver com um atendimento a um cliente, eu não vou estar olhando ali só para aquele cliente, mas eu vou estar olhando para um todo, para todo aquele sistema que o compõe. É uma abordagem que olha para o indivíduo não como parte isolada, mas sim um componente desse sistema, que se situa no meio. Ou seja, eu sou o meio, você é o meio. Quem veio antes me influencia. Quem vem após mim, quem vem após você, sofrerá a minha influência. Então, quer dizer, eu estou no meio termo, né? E a gente usa muito um termo de que eu não existo, nós existimos. Porque esse pensamento sistêmico é elevar o seu nível de consciência para o nós. É te tirar do eu para o nós. Esse é o fundamento e a premissa do pensamento sistêmico. E como tudo começou? Bom, tudo começou, como eu relatei ali logo no início, foi chegando a um dado momento que essa busca pelo autoconhecimento foram me gerando conflitos internos porque eu comecei a perceber, né, que diante do conhecimento e do autoconhecimento, sempre ia gerando incógnitas. E eu queria respostas para essas incógnitas. E o autoconhecimento, ele perpassa ali por você se conhecer a si próprio, né? Então, mediante ali esses questionamentos que me sondavam, meu coração queimou por esse chamado. E o processo foi fácil, gente? Não. Existe processo fácil? Não. Existe muita gente que quer mudança, mas poucas querem mudar. Porque a mudança, ela é uma restauração, é um processo de restauração que você vai estar vivenciando. Né? A mudança, ela é te tirar do ponto do qual você está tramitando, que de repente não está em concordância com, de fato, a sua verdadeira essência, e te resgatar, te trazer a sua essência, a sua verdadeira identidade. Essa formação, ela começou em julho do ano passado, e a gente tem ali um ano de plataforma aberta, né, com as mentorias, e ela está encerrando agora, porque nós tivemos um período de prorrogação, então ela está encerrando, né, em mês de agosto agora, final de agosto. E aqui, assim, foram momentos muito difíceis, porque, como eu relatei naquele período, né, anteriormente ali, que eu tive até que me ausentar, sim, das mídias, das redes sociais, porque a plataforma estava vencendo e eu não estava dando conta, né? Eu não estava dando conta de colocar tudo em dia. Então, esse processo aqui do estar, né, no telefone, a gente se sente aqui tentado a estar, né, diretamente rolando o feed, né?
para ver as novidades, até para ver o que as outras colegas, né, do grupo estão postando, né, dos seus próprios atendimentos. E assim, foi um processo árduo. Árduo. O primeiro movimento, assim, difícil, a primeira barreira, foi aprender a conviver, lidar com o sono, combater o sono. Porque geralmente eu vinha, né, assim como eu estou aqui gravando isso à noite, eu nem sei que horas são agora, então era o momento da noite ou da madrugada, né? Eu tava acordando ali por volta de 4h30, 5 horas da manhã, mas tinha dia que de fato, gente, o sono era tanto, e ainda tem dias que ainda é, porque o cansaço acaba nos tomando. A canetinha caía da mão. Tem muitas anotações, como eu fiz um rios de cadernos e cadernos, né, das minhas anotações ali do período do curso. Então, tem uns que saiu só o garrancho, eu vou ter que quase que traduzir para me entender o que eu escrevi. Mas, esse foi o de menos. Um segundo obstáculo foi a dificuldade em conciliar, né, todas essas funções, essas tarefas de estar ali no pronto atendimento, né, porque eu não parei com a minha função ali no PET, e também ainda não pretendo parar, tá, gente? Eu estou aqui anunciando essa formação, é uma futura, né, profissão, mas não é para de agora, tá? Não é para amanhã, tá bom? Então, aí as tutoras e os tutores dos PETs podem ficar tranquilos, eu ainda não vou me ausentar do PET. Mas como a gente sabe que há momentos que os ciclos precisam ser encerrados, e de repente vai sim chegar a esse momento aí que eu vou ter que, né, abdicar dessa função, de repente treinar uma outra pessoa, eu ainda não sei como que vai ser, mas já de antemão, né, eu estou aqui comunicando essa nova função, mas que ainda continuo exercendo sim a função do PET, tá bom? E adaptar-me a essa nova função, né, de estudante, de um universo todo novo, né? Eu já falei anteriormente que é um desconstruir todo aquele conceito que a gente vem de embasamento, principalmente tratando de sistemas de família, né? Porque a gente aprende repetindo, a gente aprende vendo, né? E a gente acaba repetindo. Então, assim, pegar dentro da teoria, pegar o que é, o que rege, né? Os sistemas familiares, o que são essas leis, o que a infração dessas leis, né? Porque as leis, elas estão em vigor. Quer você queira conhecê-las ou não, elas estão vigorando. Então, quando você infringe, mesmo que por ignorância do não saber qual a finalidade delas, então, assim, as consequências são muito graves. Então, é um desconstruir para reconstruir, né, esses conceitos novamente. E uma terceira dificuldade aqui que, assim, para mim pesou muito, bastante, foi a questão com o João Lucas. Desde que eu comecei esse processo, ele por várias vezes, ele adentrava no meu ambiente onde eu estava estudando, e ele já perguntava: mamãe, você vai ter aula? A pergunta que eu mais ouvi durante esse período todo: mamãe, você tem aula hoje? Ou até o próprio Ademilson: você tem aula hoje, amor? E a minha resposta sempre foi sim, né? Porque todas as noites eu estou aqui. E assim, para ele entender, e tinha momentos assim, logo no início, que ele se revoltava: mamãe, essa faculdade sua, essa aula sua, esse curso seu nunca entra de férias, você nunca vai ter férias? Então, assim, foi bem dificultoso, principalmente na questão do acompanhá-lo, né, nas tarefas de casa, nos deveres de casa, no estudar para a prova, porque sempre é a mamãe, né, a mamãe que tá ali, presente nesse momento, acompanhando. Então, sim, houve culpa. Eu até comentei com meu esposo hoje, esse sentimento de culpa me rondou por várias vezes, como mãe, de estar faltando nessa função. Mas, ao mesmo tempo, veio um outro sentimento, que é o de inocência, porque é o permitir que o pai também exerça essa função. E ele tem exercido ela muito bem, né? Uma quarta demanda que teve, assim, uns momentos bem delicados, e aqui eu quero trazer como testemunho, né, desses momentos de pensar: Renata, vale a pena o que você está fazendo?
Você está se desgastando. Será que vai valer a pena? E um desses momentos, assim, cruciais, dos quais eu cheguei na loja para atendimento, tinha sido uma daquelas noites que eu tinha ficado até tarde. E todo esse processo, assim, que a gente faz dessa formação, ele é um processo muito terapêutico. Então, sim, tem momentos que a gente toca na ferida, sabe? Vai lá bem no fundo, né? E a gente fica mexido com aquela ali, com aquela situação, então você fica ali, né, ruminando aquilo tudo para tentar entender. É um sentir de sentir mesmo, né? E não trazer para o racional. Mas não tem como você separar totalmente do racional, porque você fica tentando entender. Então, nesse dia, eu havia chegado assim, bem naquele pico, né, de abalo. E me chegou uma clientezinha. E essa clientezinha eu já conheço e sei que a demanda dela é a seguinte: ela chega na mão da tutora e ela não pode ir para o canil. A tutora tem que me entregá-la descosta porque ela não é que ela seja agressiva, mas ela é medrosa, né? Então ela me entrega descosta e eu já levo ela para o ambiente e ali eu faço todo o procedimento tranquilamente com ela. Ela não me dá problema nenhum. Mas se eu não pegá-la dessa forma, eu vou ter problema. Eu havia me esquecido. E nesse dia, o Ademilson pegou e foi e me transportou para mim pegá-la. Só que eu precisei atender um outro que estava no canil. Coloquei ela na guia de contenção em cima da mesa. Quem disse que eu colocava a mão na cachorra depois? Pois é. Então, são situações assim que a gente passa e uma das palavras que eu sempre carrego comigo no meu coração é a palavra de Gênesis, quando Deus fala que criou todos os animais para que o homem tenha domínio sobre eles. Então, eu sempre carreguei isso muito forte. Não é questão de ser agressiva nem nada, mas é de estar ali nesse nível de autoridade e domínio, né? Tendo ferramentas, tendo condições, né? Dentro da formação, da própria função que eu exerço ali, para estar contornando essas situações, porque tem umas que geralmente não são fáceis. E ali o que eu consegui fazer ali naquele momento foi jogar uma toalha para contê-la. E eu consegui ir acalmando ela. Quando eu coloquei ela na banheira, o estresse foi tanto que eu caí em prantos. Eu caí em prantos e naquele momento Deus falou comigo, porque eu já estava questionando. Será que vale a pena todo esse esforço de ficar até altas horas da madrugada se esforçando, né, para chegar num dia desgastante de trabalho na função? E ali Deus virou para mim e disse o seguinte: filha, não desista. Porque assim como esse animal, estão os meus filhos pelo mundo. Aquilo me desmontou. Me desmontou porque, diante do meu temor, diante do meu tremor, diante da minha dificuldade e medo de incapacidade, né, de estar passando por esse processo, me pesou sobre os ombros uma responsabilidade de não parar no meio do caminho. Porque para mim parar eu já tinha alcançado um nível de conhecimento e autoconhecimento para mim própria. Mas e o meu chamado? Se eu adentrei pelo meu chamado, aonde iria ficar o meu chamado se eu não concluísse a formação? E aqui, assim, eu fiquei muito reflexiva naquele dia. Eu falei, mas poxa, quem sou eu? Quem sou eu na fila do banco? Quem sou eu na fila do pão? E Deus ali foi ministrando ao meu coração. Falou, filha, você pode ser só um grãozinho de areia, mas aqueles que eu destinei para que o seu testemunho toque, não importa que sejam 1, que sejam 10, que sejam 1000, ou que sejam nenhum. Aqueles que eu designei
para que sejam tocados através da sua vida, eu quero que você receba o certificado de aprovação. Você foi capaz de tocá-los. E assim, esse dia ele me trouxe renovo, me trouxe um gás, me trouxe um novo impulso, né? Eu acredito que eu estava ali mais ou menos no meio da formação. E esse recomeço, assim, ele veio, né, com bastante gás, né, para estar continuando no chamado. E teve um outro momento, assim, de confirmação, porque durante esse processo todo, tiveram, assim, vários momentos de questionamentos internos. E eu sempre perguntei muito a Deus, Deus, vai me confirmando o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor espera de mim. Porque eu estou saindo de um extremo para o outro, né? E esse sair de um extremo para o outro, ele dá medo. Dá medo. Então, durante esse processo todo, eu sempre questionei muito a Deus. Deus, vai confirmando no meu coração. É isso mesmo que o Senhor quer de mim? É isso mesmo que o Senhor espera de mim? Assim como eu fiz aquele clamor lá no passado e agora eu atendi a esse chamado. É isso que o Senhor espera de mim? E então Deus me confirmou em um outro momento, quando novamente, pelo dog, gente, cachorro fala muito comigo, quer dizer, cachorro não. Nos meus atendimentos ali, em determinadas situações com os animais, Deus fala muito profundamente comigo. E eu tenho aprendido muito. Tem uma amiga da formação que ela usa comigo o termo seguinte, falou, você está no laboratório. E os seus bisturis ali estão sendo os dogs. E por de fato, sim. Teve uma colega hoje que mandou um áudio para mim, ela falou assim, Renato, eu acho tão lindo a função que você exerce ali de estar, né, lidando com os animais. E sim, durante esses anos todos, assim, Deus tem me proporcionado momentos únicos, momentos ímpares, momentos difíceis, sim, né, todo mundo passa por momentos difíceis, mas Deus tem me proporcionado ali momentos únicos de conseguir contornar situações, né, com as demandas que me chegam ali de animais assustados, de animais agressivos, né, do primeiro passo ali, né, a minha postura sempre é o primeiro olhar ali de acolhimento, de acondicionamento, né, para conseguir mexer, porque a gente está lidando com um animal irracional, né, e eles contribuem muito. Gente, pegar um animal, como eu já peguei vários, que não levantavam o olhar, porque estavam se sentindo tão imundos, tão horríveis, porque de fato a situação deles estavam horripilantes, de tamanha sujeira, dermatite, e ao final do processo, ver esse cachorro levantar o olhar e abanar o rabinho, não tem preço. É só quem passa mesmo para poder saber, né? E entender qual o significado, qual o valor, né? E então muitas vezes as pessoas podem achar, nossa, a Renata é careira. É porque há um valor por trás disso, não é preço. O que eu cobro não é preço, é o valor. É o valor do cuidado, é o valor do amor, é o valor do profissionalismo, é o valor dos produtos, né? Porque eu sempre uso produtos de boa qualidade, mas aqui eu não vou dar spoiler do meu trabalho ali, não. Mas por que eu adentrei nisso aqui? É porque, sim, de fato, tem vindo muita confirmação nessa segunda função através dos animais. E uma segunda que veio foi a seguinte, um gatinho. Esse menino, tão pequenininho, tão indefeso, tão minúsculo. E assim, ele estava tão apático, tranquilo, mas ao mesmo tempo muito apático. E ali naquele momento, quando eu o coloquei na banheira e comecei a molhá-lo, ele era branquinho. Quando eu coloquei na banheira, pensa no Dálmatas. Vocês se lembram do 101 Dálmatas? Pois é, o pobrezinho ficou pior do que um dálmata, gente. Todo pintado de preto. E o que eram suas pintas? Parasitas. As pulgas o consumiam.
tão pequeno, tão indefeso, sendo consumido. E ali Deus falou profundamente ao meu coração, novamente. Porque eu comecei a olhar para aquilo e comecei a me incomodar ali para retirar, né? Então eu comecei a fazer ali o primeiro processo, os procedimentos ali dos shampoos, dos produtos adequados, com pente fino. E ali Deus foi ministrando e falando ao meu coração, filha, não pense em desistir, não desista, eu preciso de você. Eu preciso de você porque assim como esse pequenino indefeso, estão os meus muitos pequeninos pelo mundo, cheio de parasitas. E quais são os parasitas que estão nos meus pequeninos pelo mundo? Que estão consumindo vidas, consumindo famílias, consumindo crianças, consumindo jovens perdidos nos vícios, perdidos, né, em N situações de abuso. O primeiro dele é o orgulho, a soberba, o pecado, as feridas emocionais, né? Então tudo isso, assim, Deus foi falando profundamente ao meu coração, e ali naquele momento me veio muito forte aquela passagem de Paulo com espinhos na carne. Paulo clamou ao Senhor por 3 vezes para que Deus retirasse o seu espinho da carne. Esse espinho corroía, doía e lhe causava muito sofrimento. E era humilhante e degradante ele estar passando por aquela situação, assim como está nas Escrituras. E a exemplo de Paulo, quando nós estamos com espinhos, né, com feridas na carne, qual é a primeira ação, a primeira reação? Clamar ao Senhor que retire os nossos espinhos, as nossas estacas. Acontece que a primeira oração de Paulo não foi atendida, né? E assim é conosco. Quantas vezes as nossas primeiras orações não são atendidas? E Paulo pensou o seguinte: será que eu estou com pouca fé? Será que eu orei pouco? Será que a minha oração não foi direcionada, né, em concordância com o que eu preciso? Eu não orei no lugar certo, na hora certa? Eu preciso orar mais, então, e aumentar a minha fé. E assim é conosco. Vigiai e orai em todo tempo e lugar. Mas a gente sabe que em dadas situações, né, quando esse primeiro contato ali com esse espinho, muitas das vezes essa primeira oração não é atendida. E Paulo então ora pela segunda vez. E no que ele ora, né, pela segunda vez, assim também é conosco, nós continuamos orando. Porque sim, a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa fé está em Deus. E a gente precisa continuar. E Paulo se incomodou com aquilo, porque mesmo ele orando pela segunda vez e clamando ao Senhor, Deus permaneceu em silêncio. E muitas das vezes assim é conosco, Deus permanece em silêncio porque Deus age no silêncio. Deus não age no meio da turbulência, Deus não age no meio do barulho. É no silêncio, é na intimidade, né? Que a gente tem capacidade de ouvir a voz de Deus e muitas das vezes reconhecer que ali Ele estará nos atendendo. E então Paulo ora pela terceira vez. E desta vez Deus respondeu. E esse fato de Paulo ter orado por 3 vezes, clamando para que Deus tirasse ali aquele espinho da sua carne, nos faz aqui, nos arremete a um paralelo com Jesus no Getsemane, quando ele clamou ao seu Pai por 3 vezes, Pai, afaste de mim esse cálice. E muitas das vezes nós somos assim. Quando nós nos deparamos com um cálice, com um espinho, com uma dor,
né, com uma dificuldade, qual é a nossa primeira reação? Orar, clamar, sim, mas muitas das vezes a gente murmura, a gente blasfema, a gente reclama, né? E então esse exemplo de Paulo ali, enquanto eu estava removendo ali os parasitas do gatinho, eu pensei comigo, tá bom, Senhor, eu entendi a minha formação, então vai ser para me tirar os parasitas, né, do meu cliente, assim como eu estou tirando do gatinho. E ali Deus falou novamente comigo, não, filha, você não vai tirar. Você vai ser o canal, o instrumento que irá direcioná-lo a ele mesmo olhar para o espinho dele e removê-lo. Porque nem eu, que sou Deus, vou removê-lo. Ele precisa entrar em contato. E ele próprio irá removê-lo. Gente, isso foi muito profundo. Isso foi muito profundo porque, como eu falei, esse processo todo, é só quem vivenciou esse processo que a gente está vivendo na formação, sabe a profundidade do que nós estamos vivendo, do que nós estamos passando. E nós usamos um termo muito forte, que é o seguinte: eu só vou ser capaz de levar o outro até onde eu já fui. Então, sim, vivenciar esse processo de ali arrancar os nossos espinhos, todas nós passamos por isso dentro da formação. E foram muitos. Foram muitos espinhos. E trazendo para nós essa passagem de Paulo com os espinhos na carne, denota que e nos faz entender que ele tinha assim um espinho, né, de enfermidade, e essa enfermidade poderia estar ali embasada na parte espiritual ou de alma, né? E isso estava ali refletindo na sua carne. As feridas emocionais que a gente tanto fala, que eu já comecei a tratar aqui, né, e a falar, e a minha função primordial, né, dentro dessa formação vai ser estar olhando para as emoções, olhando para a parte da alma, né, dessas feridas. Quando você não olha para as feridas, o corpo grita. Porque o corpo está dando sinal, ei, há algo aqui que não está legal, vamos olhar para isso. Você tem que ir lá, entrar em contato com esse espinho lá, para removê-lo. Entre tantas pesquisas, né, que eu fiz estudando um pouquinho sobre essa questão do relato de Paulo, estudiosos colocaram vários motivos dos quais seriam esse espinho, né, na carne de Paulo. Mas um assim que me deixou mais segura e que para mim é o mais, né, verdadeiro, seria que o espinho de Paulo não era maldição, e sim uma bênção. E trazendo para nós, muitas das vezes, nós não sabemos o que é o espinho, mas precisamos saber o porquê o espinho está ali. Na psicossomática tem uma metodologia de ensino que estuda a linguagem das doenças. E o que é essa linguagem das doenças? Muitas das vezes você tem uma doença física, e essa doença física, você passa por vários especialistas ou aquele próprio especialista. Por exemplo, um urologista, se você tem uma doença ali no trato urinário ou renal, então você passa, né, por essa especialidade ali do urologista, e exames clínicos não apontam, não justificam a causa do que você sente, né? Então a psicossomática, ela vai olhar o que está aqui por trás, ó. Essa raiz. Porque enquanto eu estou tentando tratar isso que está aqui, que são os sintomas físicos, mas eu não chego nisso aqui que está por trás, eu não vou conseguir solucionar. Então, assim, é bem profundo. E assim em nós, os espinhos também devem ser vistos como bênçãos.
e não como maldição, não como falta de Deus, e não como um castigo e retaliação de Deus. Assim como Deus não ouviu, né, o clamor e não atendeu ao clamor de Paulo ali nas suas orações, e só na terceira Paulo foi entender, né, e Deus foi atendê-lo. E por que Deus atendeu na terceira vez a qual ele orou e pediu a Deus que retirasse o seu espinho? O espinho de Paulo revelava o seu propósito em Deus. E a dor de Paulo era, na verdade, um medo de se tornar uma pessoa soberba. Porque ele estava com um grande chamado de propagar a palavra do Senhor. E qual era o seu temor? Ser reprovado espiritualmente. E aqui eu entendi, estudando um pouquinho sobre isso, que durante esse processo todinho, uma das maiores preocupações e que me atemorizaram seria exatamente isso aqui, a questão da soberba. Os espinhos vêm para nos fazer convergir na dependência e obediência e em plena intimidade com Deus, em oração e plena comunhão. Deus não arrancou os espinhos porque Paulo precisava viver esse processo e tratar as suas feridas emocionais, chegando na raiz do seu espinho para ele próprio removê-lo. Então, quando ele entendeu que todo o seu medo, todo o seu temor era a soberba, mas que não seria ele, mas que Deus o estaria capacitando, então ele conseguiu entender, né, o que era o seu espinho na carne e por que Deus não atendeu no início, né? E aqui eu quero trazer, então, o desfecho final, porque Deus, ali no final, diz para Paulo: a minha graça te basta. Melhor do que Deus tirar o seu espinho, é Ele dar a graça a você para suportá-lo. Então, assim, foi suportando esse processo, assim como Paulo, suportar esse processo todo da formação. E eu sei que ainda é só um ciclo, gente, é só um primeiro passo que eu dei, então eu estou trazendo isso a público. E aqui eu quero deixar uma mensagem final. Qual é o valor de um certificado? Qual é o valor de um papel? O que esse papel representa? Ao longo desse processo, eu fui acumulando, assim, vários certificados de workshops, de formações de PNL, formações de coaching, né, aqueles cursinhos básicos, né, online. E muitos deles eu acabei nem pegando o certificado, porque para mim eu colocava o seguinte: bom, entrou, tá aqui dentro, tá armazenado, então o papel é o de menos. Só que com esse aqui foi diferente. Foi diferente porque eu solicitei eles em início de agosto, né? E como eu já coloquei anteriormente, a equipe, né? A mentora estava passando por um novo lançamento. Então a equipe estava ali aturbulada, né? Com muitos afazeres. E no íntimo tinha, eu acredito que, sim, um medo de como eu iria me relacionar com o momento em que eu pegasse esse papel na mão. Porque sim, ele representa muito, ele representou muito e irá representar muito, porque eu entendi que tudo que tem valor é documentado, tem que ter documento. Assim como uma certidão de casamento, você tem que ter o documento. Uma certidão de nascimento, você tem que ter o documento. E para uma formação a esse nível, é preciso estar documentada também, né? Pausa. Pausou de novo. E ali naquele momento Deus novamente falou profundamente ao meu coração: não temas, minha filha, não será você, você será só o canal. Eu estarei falando através de você. E no final daquela
daquela noite, quando eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem da equipe, né, da mentora, e ele me mandou o seguinte, falou, Renata, vamos resolver isso de uma vez, me passa os teus dados, que aí nós já vamos resolver isso de uma vez. E ali dentro de poucos minutos, né, eu recebi uma mensagem e o certificado, o arquivo dos certificados estavam, né, ali no Zap. E então, o que é essa formação, o que é essa certificação? Essa certificação, ela estará me dando 2 capacitações. A primeira capacitação é para estar trabalhando com o Ministério de Reconciliação. O que é esse Ministério de Reconciliação? É um ministério, assim, como eu já estou trazendo aqui conteúdos, né, intencionais, são conteúdos intencionais de ativação. Não são conteúdos motivacionais, mas são conteúdos a níveis de conhecimento de ativação, né? A nível dentro da formação e tudo embasado dentro da Bíblia, né? Tem outros processos que ainda eu estou no momento agora de elaboração, a parte prática, né? E a segunda formação é o título de terapeuta sistêmica, né? Eu já até coloquei ele no feed, que eu estou como terapeuta em formação, então agora sim, eu já estou formada. Ainda não vou abrir agenda, porque eu estou no processo como se fosse um processo de estágio agora, né? A gente pegou toda a parte teórica, toda a parte terapêutica, né? De acompanhamento interno, né? Com a gente própria. E sim, agora a gente passa por um processo de estágio, né? De aprimoramento da prática para sim depois estar apta a começar o atendimento. Então, isso assim vai ser a segunda etapa. Eu estou entrando na segunda etapa agora. Mas já de antemão, então, eu trago aqui o meu posicionamento que sim, tudo que estiver sendo postado, né, o intuito é para se trabalhar online, com atendimentos online, então por isso eu estou, né, no online aqui, divulgando e colocando esses conteúdos, como eu já comecei a colocar. E aqui, para finalizar, eu te faço uma pergunta. Qual é o valor de um papel para você? Que revela um grande chamado e um propósito. Para mim, tem um valor imensurável, porque para mim, o primeiro valor foram valores de me prostrar, me aquebrantar, valores de pranto, de lágrimas, porque o chamado me trouxe, sim, muitas lágrimas, joelhos no chão, muito clamor, muito jejum, muita oração, muita comunhão, muita intimidade com o Pai e muita comunhão e muita conexão, né, com amizades. Nós criamos um elo, um vínculo e uma família, né, que é a família Diamonds, né, são formandas, né, da própria formação. Então a gente tem encontros, né, toda semana, e ali a gente tem crescido muito, uma ajudando a outra. Então a gente tem se tornado uma família, né, uma comunidade ali de mulheres com um único propósito: levar a palavra e salvar vidas no sentido de trazer essas pessoas ao nível de consciência do nós. Então esse é o nosso chamado, né, para que essas pessoas consigam, né, estar olhando para si próprias, né, e curando as suas feridas internas. Este chamado me trouxe muitas lutas, muitas batalhas, muitas resistências, muitas tribulações, muitas incompreensões, muita solidão, muito medo, temor, tremor, dúvidas, estresse, vontade de desistir, vontade de parar, de jogar a toalha, de abandonar, de jogar tudo para o alto. Mas esse chamado me trouxe uma solitude de me conectar comigo mesma, de voltar-me para dentro, de olhar para mim como a pessoa mais importante da minha vida. Porque muitas das vezes as feridas, elas acabam que você não olha para si própria.
você se torna fazedora, né? Pelo outro, ou porque quer reconhecimento, ou porque se sente abandonado, por medo de se sentir rejeitado, então você acaba que se fecha, né? Mas esse voltar-se para dentro nessa solitude é uma solitude que te traz paz, né? Porque você se completa ali na sua solitude. Muita humildade, muita mansidão e muita tomada de consciência de que eu não existo. Nós existimos. E o chamado se resume em uma única frase. Para mim, até aqui. Quando pensar em desistir, pense para que começou. Então, isso tem sido, né, essa jornada. E sim, hoje eu me considero uma terapeuta sistêmica formada e uma ministra da reconciliação. Então, tudo que vocês verem daqui por diante, sim, vai ter essa segunda função, porque sim, nós exercemos N funções, né, ao longo da vida, e às vezes a gente pode, sim, se atrapalhar um pouquinho em estar aí tramitando, né. Eu até falei com uma amiga hoje, eu falei, amiga, tá bem complicada a falta de tempo aqui de me preparar, né, nessa segunda função, porque a primeira ainda tem me tomado bastante ali no PET, mas é isso aí, atender ao chamado é saber que ele é quem está no controle. Então essa é a minha nova canção, a minha nova função daqui por diante, estar principalmente levando a palavra, levando conhecimento, né, porque tem muita coisa sim, e principalmente o meu intuito aqui é estar em prol de famílias, em prol das famílias, principalmente voltada para mulheres, porque mulheres é o termômetro do lar. E por experiência própria, quando a mulher não está conectada com a sua feminilidade plena, toda a estrutura do lar fica desequilibrada. A mulher em si é o termômetro, né? Então essa é a minha palavra. Que Deus abençoe. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, tá? Um beijo no seu coração. E vai ter muita coisa nova para vir por aí, mas assim ainda eu estou na fase agora de programação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração.